Vamos continuar a leitura da aula que estávamos lendo hoje de manhã. Srilacharya Maharaj falando sobre o exemplo de Raghunatha Das Goswami, que não tem a renúncia falsa. Então, não temos que ter a renúncia falsa, temos que ter a renúncia verdadeira. Usar tudo material para servir Deus, não renunciar a nada material, mas usar tudo para servir Deus. Dinheiro, as qualidades que nós temos, usar tudo para servir Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, pode fazer. Eu vou acompanhar aqui pelo Facebook. Então, aqui está falando, né, lemos de manhã, finalzinho, que Srila Raghunatha Das Goswami, ele recebeu a misericórdia de Mahaprabhu quando ele fez o festival em Panihati. Então, continuando aqui, nós devemos sempre pensar nessas coisas. É necessário ter um forte desejo, um desejo de servir. É preciso tentar. O desejo é a parte mais importante. Então, o desejo de servir o Guru, o desejo de servir Deus é a parte mais importante. Nós nunca podemos parar de ter esse desejo. E a história, sempre que Srilacharya Maharaj falava, e aqui também a gente comenta, a história de Mãe Yashoda tentando amarrar Krishna pequenininho, no pilão. Tentou, faltava sempre 2 dedos para amarrar, ela não conseguia amarrar ele, faltavam 2 dedos, e 2 dedos, e 2 dedos. E quando ele viu que ela estava lá suando, cansada, mas não desistiu, ele deu misericórdia e deixou ela amarrá-lo. Da mesma forma conosco, Krishna vai testar a todos nós. Se você não desistir, ele deixa você fazer. Ele vai dar a misericórdia se você não desistir. Então, nós vamos ser provados, o tempo todo provado. Maya vai testar nós o tempo todo, para ver se nós vamos abandonar o jogo, vamos desistir. Abandonar o jogo, que eu digo, é desistir. Abandonar a consciência de Krishna, parar de se associar com os devotos, parar de vir ao templo, parar de cantar a Japamala, parar de fazer Ekadashi. Maya está testando para ver se nós vamos parar, ou não. Ou não. Nós não podemos parar. O teste sempre virá. Sempre teremos testes, e um pior que o outro. Quanto mais você se entrega, maior é o teste. Como uma escola. Uma escola, quando você está no primeiro ano primário, logo no início, é muito fácil. Mas para aquela pessoa não, para aquela criança não. Mas a prova é muito fácil para nós. E aí vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o 9º ano. Quando ela se forma no 9º ano, ela vai para o outro ciclo, que tem mais 3 anos. E cada vez a prova é mais difícil, cada vez o teste é mais difícil. Aí ela vai entrar no vestibular, vai prestar o vestibular. A prova é mais difícil ainda. E assim é a vida devocional. Quanto mais você serve, mais difícil é o teu teste. Aquele que não serve tem um teste muito fácil. Mas aquele que serve vai passar por testes muito difíceis. Mas nunca podemos abandonar. Nós temos que compreender que o teste é a melhor coisa para nós. Nós temos que passar nele. E Krishna verá que nós realmente estamos querendo. Cada vez que você passa por um teste, Krishna vê, ele fala, realmente ele está querendo. E ele dá um teste mais difícil. E depois dá outro mais difícil. E outro mais difícil. Mas nós nunca podemos parar. Não largue, não seja reprovado no teste. Mesmo que você for reprovado no teste, volte,
volte. Não deixe nunca de fazer a prática. Não deixe nunca de ter boa associação. Boa associação é no templo, não é com o seu trabalho, não é com a sua família, se não são Gaudiya Vaishnavas. Porque eles fazem coisas erradas na nossa visão, eles comem carne, eles bebem, eles jogam, eles fazem sexo ilícito. Enfim, eles não seguem princípios, eles não servem Deus da forma que as nossas escrituras falam. Então, se você não tem contato com devotos, se você não vai no templo, você só tem má associação. Por mais difícil que seja o teste que você tem ou teve, nunca desista, nunca pare. E se você parou durante o período, volte. Volte porque não tem outro caminho. Não tem um teísmo mais elevado do que o que Mahaprabhu vem nos dar. Não existe nenhum teísmo mais elevado do que Mahaprabhu vem nos dar. Não adianta. É o amor puro, incondicional. É isso que nós buscamos. Krishna Prema. Amor puro, incondicional. Não existe nenhum teísmo que pregue isso. Não existe nenhum teísmo. Somente Mahaprabhu veio nos dar isso. Nenhum outro profeta, e Mahaprabhu, na verdade, não é profeta, é o próprio Deus. Ninguém nunca deu isso para nós. Amor puro por Deus, sem querer nada em troca, incondicionalmente. Então, não pare, não desista. Se você parou, volte. Nada mais importante do que a vida devocional. Se alguém te magoou, se alguém fez algo para você, não há problema. Não há problema. Vamos perdoar a pessoa. Srila Govinda Maharaj fala, errar é humano, perdoar é divino. E se você magoou alguém, você deixou alguém triste também, porque a gente tem que ver sempre o outro lado. A gente só olha o nosso lado. Se você deixou alguém triste, se alguém ficou magoado com você por alguma coisa que você fez, peça perdão. Perdoe aquele que te deixou triste e peça perdão para aquele que você deixou ficar triste. Esse é o caminho. Dar honra sem querer para si mesmo. Honre a todos sem querer honra para si mesmo. Isso daí é uma das qualidades importantes que nós temos que ter. Humildade, tolerância, dar honra sem querer para si mesmo, em troca. E Krishna, no caminho devocional, ele vai te testar para ver se você está humilde, para ver se você está tolerante, se você vai continuar a dar honra para aquele que não te honra, aquele que fez algo para você, você vai dar honra para ele. Krishna vai ver isso, ele vai testar e testar e testar. E o dia que você tiver mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dando honra e respeito a todos sem querer para si mesmo, você estará apto a cantar ininterruptamente o santo nome de Krishna. Esse é o terceiro verso que o próprio Deus Mahaprabhu escreveu. E Srila Govinda Maharaj falava, é o principal verso que Mahaprabhu escreveu. É a principal informação para nós, é esse terceiro verso. Trinadapi sunichena, tarorapi sahisnuna, amanina manadena, kirtanya sadahari. Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der honra e respeito a todos sem querer para si mesmo, você estará apto, capacitado a cantar ininterruptamente o santo nome de Krishna. E essa é a coisa mais importante. Então o teste vem para quê? Para Krishna ver se nós estamos humildes, se nós estamos realmente tolerantes com qualquer coisa que façam conosco.
Se você está dando honra para aquele que não te honra, aquele que fez algo que te magoou, você continua dando honra para ele. Krishna está vendo isso e ele está testando. E vão ter testes muito difíceis. Muito, muito. Se você acha que hoje o teu teste é difícil, vai ser maior. O teste vai ser mais difícil e mais difícil. Mas não há problema. Srilacharya Maharaj deu uma aula e ele falou, lemos há poucos dias, eu quero dificuldade, eu quero dificuldade, eu quero dificuldade na minha vida devocional, eu quero muita dificuldade, porque a dificuldade vai tirar todos os nossos inimigos. Nós vamos parar de ser luxuriosos, de ser invejosos, de cobiçar as coisas, de ter a ira. Nós vamos parar de ter esse ego enorme que nós temos. Tudo então é perfeito. Tudo que Deus dá na tua vida é perfeito. O que é material é perfeito porque é o seu karma. Você tem que cumprir aquele karma, bom ou ruim. Então, tudo na vida material é perfeito. E tudo na vida espiritual também é perfeito. Então, nossa vida é perfeita. Nós não compreendemos porque nós somos iludidos por Maya. As pessoas falam, minha vida está muito ruim, minha vida é um caos, a minha vida está sempre com problema, mas esse problema, esse caos, é perfeito para você. Tudo é perfeito para nós. É uma limpeza kármica, é uma limpeza para ver se você realmente quer servir Deus. Tudo é perfeito na sua vida. Qualquer circunstância é perfeita. Nós temos que encarar isso porque é a verdade. O Guru fala, o ambiente é perfeito. O problema está com nós. Nós não admitimos isso, mas tudo é perfeito. A sua doença é perfeita se você é doente. O seu problema conjugal é perfeito se você tem problema conjugal. O seu filho, se dá problema para você, ele é perfeito. O cachorro é perfeito. Aonde você mora é perfeito. Aonde você trabalha é perfeito. Tudo é perfeito. Não há nada errado. O dia nunca é ruim, o dia sempre é bom. Porque no final do dia você cumpriu karmas e se você servir Deus, melhor ainda. Aí realmente o seu dia vai ser perfeito. Se você servir Deus naquele dia, se você escutar Harikatha, se você escutar os santos nomes, se você cantar os santos nomes, aí a sua vida é perfeita. Aquele dia foi perfeito. O dia bom é aquele dia que você faz a prática devocional correta. O dia ruim é o dia que você não faz. Vamos continuar aqui a leitura? Então, o desejo de servir é a parte mais importante. Por exemplo, porque você fez muito esforço e reuniu muitas pessoas, disse Srilacharya Maharaj, eu vim aqui hoje. Então, tem um devoto que fez muito esforço para reunir as pessoas para escutar Srilacharya Maharaj. E ele falou, porque você fez muito esforço, você fez muito trabalho para reunir as pessoas aqui, eu vim até aqui, eu vim falar sobre Deus. Nós devemos ter o entusiasmo e nós devemos continuar tentando e tentando e tentando. Nós temos que ter o entusiasmo e sempre tentar e tentar e tentar. Nunca desista, sempre tente. É difícil, sim, você está com dificuldade alguma, sim, mas tente. Tente, nós temos que ter o desejo de servir. A tentativa é muito importante. Não deu certo na primeira vez, tente de novo. Não deu certo na segunda, tente de novo. Nunca desista e você vai conseguir. Krishna vai dar a misericórdia para aquele que tenta.
Ele gosta daquele que tenta. E aí o entusiasmo virá. Nós devemos sempre cuidar para que o serviço ao Senhor Supremo não seja prejudicado. Quando essas palavras entram em nossos ouvidos, quando essas palavras entrarão nos nossos ouvidos, quando nós vamos sentir em nosso coração, eu devo servir ao Senhor Supremo. Quando que isso virá ao nosso coração? Essa mensagem, eu devo servir o Senhor Supremo. Então, essas palavras, elas entrarão em nossos ouvidos. Caso contrário, nós podemos até sentar aqui, mas o que está sendo dito, discutido aqui, os ensinamentos de Sri Rupa Goswami, de Sri Raghunatha Das Goswami, não entrarão em nossos ouvidos. Há tantos mosquitos também presentes aqui nessa reunião hoje. Os ensinamentos de Sri Rupa Raghunatha entrarão apenas nos ouvidos daqueles que estão ansiosos para servir e que querem seguir em frente. Então, a mensagem de Deus, o Harikatha de Srivacharya Maharaj, quando você fala de Deus, só entrará nos ouvidos, só entrará na alma daquele que realmente quer servir. Aquele que não quer servir não vai entrar. Ele vai até escutar no ouvido, mas não entrará na alma. Então nós temos que ter o desejo de servir, querer servir, o entusiasmo de servir Deus. Continuando aqui. Você não pode entender como o Senhor é misericordioso. Mesmo quando alguém ele vem para matá-lo, Krishna concede a sua misericórdia a essas pessoas. Putana, ela veio para matar Krishna, quando ele, Krishna, era apenas um bebê. Matar um bebê é pior do que cometer um assassinato comum. Mas Krishna, ele concedeu a sua misericórdia a ela. Então, quanta misericórdia nós podemos obter se tentarmos servir a Krishna? Putana, ela veio vestida de gopi, mas, mesmo sendo um vestido falso, Krishna, ele sentiu-se atraído por ela, sentindo-se comovido ao vê-la vestida de gopi, roupas de gopi, e ele deu a ela o direito de tomar o lugar de sua mãe. Ele deu a ela o direito de alimentá-lo com o leite materno. Quando Krishna começou a sugar o leite materno de Putana, ele continuou a mamar e mamar, e não soltou Putana. Putana gritou: deixe-me, deixe-me ir. Mas Krishna, ele pensou:
Se eu pego alguém, não o deixo ir tão facilmente assim. Não dou a minha misericórdia a ninguém tão facilmente assim. Mas, se o faço, não deixo. Esta é a busca amorosa pelo servo perdido. Então, nós temos um livro na nossa missão chamado A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Então, Krishna, quando ele pega o devoto, quando ele pega a pessoa, ele não deixa ir assim. O que aconteceu com Putana? Putana foi contratada pelo rei Kansa, o seu tio, para matá-lo. E ele era bebê, o que ela fez? Ela se vestiu de golpe, ela passou veneno no peito dela e foi dar de mamar para Krishna. E Krishna mamou. Ele concedeu a ela o direito de mamar no peito dela, como se fosse a mãe dele. Ele deu misericórdia para a Putana. E ela tentou fugir. E ele falou, não, não vou deixar você ir. Quando eu pego alguém, eu não deixo ir. A misericórdia não é tão fácil assim. Então, veja só, um demônio no corpo de Putana. Krishna deu misericórdia até para um demônio no corpo de Putana, que queria matá-lo. Queria envenenar Krishna, colocando veneno no seu peito para Krishna mamar. Então, Krishna é muito, muito, muito misericordioso. Até com quem tenta matá-lo, ele é misericordioso. Esse é Krishna, a suprema personalidade de Deus. E ele continua falando, Srilacharya Maharaj, a minha misericórdia, não dou minha misericórdia a ninguém tão facilmente, mas se eu faço, não o deixo. Se ele dá misericórdia para a pessoa, ele não deixa mais a pessoa. Esta é a busca amorosa ao servo perdido. Você deve ler esse livro da nossa missão. Nós o temos em inglês e bengali e também em português. O Senhor está nos procurando. Nós somos os filhos perdidos do Senhor Supremo, que deixaram o Senhor e vieram para cá, para o mundo material. Mas nós devemos voltar para Krishna novamente. Nós estávamos na energia marginal de Krishna, Tatasta Shakti, e nós temos que voltar, mas não para a energia marginal. Nós temos que voltar agora para a porção de Krishna, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Quando fala de volta ao Supremo, sim, nós estávamos na porção Brahman, a energia marginal de Deus, Tatasta Shakti. E agora nós temos o nosso objetivo, é amar a Deus puramente, e aí iremos para fazer parte de onde Krishna mora. Então veja só quanto Krishna é misericordioso com todos. Mas nós temos que ter determinação, nós temos que ter vontade, nunca desistir, nunca desistir. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o teste, por mais que você ficou triste, por mais que você tenha algum problema, não desista, continue. Continue se associando com aquele que está querendo a mesma coisa, servir Deus. Não há outro caminho, o trabalho, o serviço isolado, sozinho, não é adequado. O serviço tem que ser congregacional. A prática devocional é congregacional. O caminho é individual. Cada um tem um caminho. Aquele que se dedica mais, ele tem um caminho mais rápido rumo a Krishna. Aquele que se dedica menos vai demorar mais. Mas a prática tem que ser coletiva. O processo é do Yuga Dharma, o Dharma, a religião da era de Kali Yuga que vivemos agora,
é o canto congregacional. Mahaprabhu não falou cante sozinho. É o canto congregacional dos santos nomes. Faz parte também cantar sozinho? Sim, porque nós não conseguimos todo dia estar cantando juntos. Então, faça sozinho. Mas você tem que vir ao templo, você tem que ter encontro com os devotos, você tem que cantar congregacionalmente. A prática é coletiva. Vamos ler mais aqui? Ainda temos bastante tempo para ler hoje. Se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, pode escrever aqui. Então, agora o subtítulo da aula é Servir com Amor. O serviço tem que ser com amor. Silachara Maharaj, nós lemos hoje de manhã, ele falando que nós não temos que servir Deus por medo, nem por obrigação, e muito menos para querer algo em troca. O serviço a Deus tem que ser por amor. Então, servir com amor é uma aula de Srila Bhaktivinoda Charadeva Goswami Maharaj, no dia 29 de janeiro de 2020. Essa aula foi dada em Basihati. A aula foi dada para os bengalis. É a continuidade da aula anterior. O Senhor, ele nem sempre vem pessoalmente ao mundo material. Às vezes, ele vem pessoalmente, mas, principalmente, ele envia os seus associados mais próximos, mais queridos. Tavani Jajan Konamahajane Pataya Diletumi. Nós cantamos todo dia isso. Você enviou uma grande alma, o seu associado, Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, Krishna vem ele mesmo, ou envia os seus devotos para resgatar pecadores como nós. Mas o fardo do ego que carregamos, permanentemente, ele permanecerá em nossas cabeças, até e a menos que nos inclinemos as nossas cabeças aos pés de lótus do nosso Guru e dos Vaishnavas. Então, nós temos o ego muito alto. Como largar o ego, como disse Silachara Maharaj, ser submisso aos Vaishnavas é o Guru. Nós temos que abaixar a cabeça e ser submissos a eles. Devotos puros. O nosso ego é extremamente alto. Nós achamos que somos melhor que o outro. Nós achamos sempre que somos melhor que o outro. Em qualquer coisa, na devoção também. Se alguém faz algo errado, o nosso ego é tão alto que nós pensamos, eu não faria isso. Eu, se estivesse no lugar dele, não faria isso. Mas isso é ego. Você não sabe, você não estava no lugar do outro. O que passou na vida do outro, o que passou de teste para ele. Você não sabe, e aí você tem o ego alto e fica recriminando a pessoa, fica falando, você não deveria ter feito isso, o que você fez não é correto. Mas e o que nós fazemos errado? O nosso ego não permite que a gente fique lembrando. Pense todo dia o que você faz errado, o que você já fez errado na sua vida, pense nisso. O que você fez errado hoje, mas a gente sempre vai olhar o que o outro fez errado. E aí pensa assim, eu nunca faria isso.
Eu, na posição dessa pessoa, nunca faria isso, mas isso é ego. Como a gente sabe se não faria, se a gente não está naquela posição, a gente não está no lugar do outro. Não podemos ficar chutando, especulando. Isso é especulação. Eu, no lugar daquela pessoa, não faria isso. Mas você não sabe o teste que a pessoa teve. O quão forte foi o teste que a pessoa teve. Mas aí a gente fica comentando que o outro fez errado. E divulgando para um e para o outro. Isso é parada, é ofensa. E o que acontece com isso? Você será afastado. Então, não devemos nunca ter o ego alto, achar que nós somos melhor que o outro, que a gente não estaria na posição do outro, que a gente não faria aquilo errado. Isso tudo é ego. E como abaixar o ego? Como eliminar o ego? Ser submisso ao Guru e aos Vaishnavas. Colocar a nossa cabeça aos seus pés de lótus. Essa é a orientação de Silacharya Maharaj, um Guru genuíno. Seja submisso. Mesmo que a pessoa não é um Guru, mesmo que a pessoa não é um devoto puro, mas ele está no estágio maior de elevação do que você, ele é um devoto sênior, ele faz mais serviço que você, seja submisso a ele, não vai enfrentá-lo. Não temos que enfrentar os outros. O serviço é com amor, como diz aqui o título. Continuando aqui. Então, Krishna vem ele mesmo. Ou ele envia o seu devoto puro para resgatar os pecaminosos, os pecadores, como nós. Mas o fardo do ego que carregamos permanecerá em nossas cabeças, até e a menos que nos inclinemos as nossas cabeças aos pés de lótus sagrados do nosso Guru e dos Vaishnavas. Só então esse fardo, esse peso, ele pode ser tirado. É por isso que nós cantamos, aí vem uma canção aqui, e a canção fala o seguinte: quando eu vou desistir desse ego mundano, quando eu honrarei os devotos do Senhor Supremo. Um outro verso diz o seguinte: com um pano em volta do meu pescoço, palmas unidas, palmas das mãos unidas, e a palha entre os meus dentes, eu me submeterei sinceramente aos pés de lótus dos Vaishnavas. Isso está escrito no Sri Kalyan Kalpataru de Srila Bhaktivinoda Thakura. Você deve vir ao Senhor com uma palha entre os dentes e a palma das mãos unidas, sem nenhum engano. Ao mesmo tempo, nós temos olhos para ver o Senhor. Não, isso é uma pergunta. Ao mesmo tempo, nós temos olhos para ver o Senhor? Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: os meus olhos, eles estão cegos com a poeira de Visaya. Visaya é o mundo material. Então, os nossos olhos estão cegos com a poeira do mundo material, com a ilusão do mundo material. Nós não conseguimos enxergar a realidade. Nós não conseguimos enxergar nada devocional, nada transcendental. Por quê? Porque temos a poeira do mundo material. Nós temos a ilusão do mundo material. Somente quando perdermos isso, vamos começar a ver a realidade. Os meus olhos estão cegos
Como eu posso ver o mundo transcendental? As pessoas, elas vão para Jagannatha Puri pensando, eu verei Jagannatha, mas não é possível. Se você pensar assim, não será capaz de ver o Senhor Jagannatha. Você verá apenas uma deidade de madeira. Se alguém vier pensando, eu estou vindo para Jagannatha, para servir a Jagannatha, então Jagannatha se mostrará. Você está vindo para o Senhor, mas para que você está vindo? Que desejos você tem dentro de você? Então, o Senhor Jagannatha é o Supremo, né? É o Senhor do Universo. Jagannatha quer dizer o Senhor do Universo. Você vai na Índia pensando, eu vou ver o Senhor Jagannatha. Você não vai ver o Senhor Jagannatha, você vai ver a Murti, você vai ver a deidade de madeira. Não é assim que temos que ter a concepção. Eu vou ver o Senhor Jagannatha. Mas quando você vai para o local sagrado, para o templo, e você fala, eu vou servir, eu estou indo lá para servir o Senhor. Mas as pessoas, para que vêm ao templo? Para que as pessoas vão ainda fazer parikrama? Que desejos você tem dentro de você? Você vem orar para que o seu filho consiga um emprego? Alguns fazem isso. Outros vão lá no templo orar para que o filho tenha saúde, para que você tenha saúde, para que o seu emprego esteja melhor, para que você ganhe mais. É isso que você vai fazer no templo. Você vai no templo para conseguir um companheiro? Você vai no templo para quê? Para servir Deus ou para querer algo? E se você vai com outra intenção no templo, você é afastado. Quando você vai numa linha pura, com outra intenção de não ser devoto de Deus, de não servir Deus puramente, você é afastado. Krishna está vendo o porquê você vai lá no templo, porquê você vai na Índia fazer o parikrama. E ele afasta você se você tem outra intenção. Ele afasta. Então, nós temos que ir para servir. O intuito de ter um templo é ir no templo para servir Deus. De inúmeras formas, um templo tem inúmeras formas de servir Deus. Mas se você vai no templo para arrumar um companheiro, uma companheira, com esse foco, ou se você está indo lá e depois você fica com esse foco, ele vai te afastar. Nós temos que vir aqui para servir. Então, novamente, Srirachar Maharaj fala, se você vai no templo para servir o Senhor Supremo, então o Senhor se mostrará para você. O Senhor dará a verdade para você. Não é para vir e querer algo material ou querer outra coisa para a mente. Se os devotos aspiram por prazer ou liberação, Krishna esconde deles o conhecimento sobre a devoção pura e os deixa ir, dando-lhes prazer ou liberação. Então veja só esse verso como é importante. Se os devotos aspiram, eles querem prazer ou ser liberados do mundo material, Krishna esconde deles o conhecimento puro sobre a devoção e os deixa ir embora, dando-lhes prazer ou liberação. Se você vem com esse intuito,
ele não vai dar a verdade para você e você vai embora. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita 1:8-18. Ao mesmo tempo, há também outro sloka. Krishna diz: eles me adoram, desejando felicidade material, deixando de lado o néctar. Eles pedem veneno para mim. Eles são grandes tolos. Então, as pessoas vão pedir coisa material para Deus. Eles, em vez de pedir o néctar, pedem veneno. E Krishna fala, eles são tolos. Se você tem o néctar, você vai pedir veneno. Você vai pedir algo material, se você tem algo transcendental. Isso é burrice. É muita burrice. Querer de Deus, em vez de querer amor puro por Ele, querer algo, o êxtase, a bem-aventurança, a felicidade plena em servi-lo, você está querendo algo material temporário. Isso é muita burrice. Mas nós estamos todos iludidos por Maya, por isso nós estamos fazendo coisas erradas, nós estamos fazendo burrices, porque estamos iludidos por Maya. Nós somos grandes tolos, como diz aqui esse verso. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita 2:22-38. Eu disse a você hoje cedo também, disse Lachar Maharaj, quando o seu filho, ele é pequeno, às vezes, ele pode comer terra. O que você fará? Você irá tirar a terra da boca dele. A criança, ela não entende nada. Então, ela vai chorar. Eu estava comendo, a minha mãe, ela veio e tirou da minha boca. Ela não me deixa comer. Diante do Senhor Supremo, nós somos como crianças ignorantes. Queremos riqueza, nós queremos carros, nós queremos casas, nós queremos marido, queremos mulheres. Mas o Senhor Supremo, ele diz, eu não sou um tolo, eu sei melhor, eu sou mais inteligente que vocês, porque eu darei a eles Visaya, coisas materiais. Em vez disso, eu darei a eles os meus pés de lótus e os farei esquecer de Visaya, do mundo material. O que Durva Maharaj ele fez, ele foi meditar na floresta, porque ele queria obter o trono do seu pai, Durva Maharaj, o filho do rei. Concedendo a sua misericórdia a ele, o Senhor Supremo, ele enviou Narada Muni a ele. Depois disso, o Senhor veio pessoalmente e disse, aqui, tome o seu reino agora, pegue-o. Dhruva Maharaj, ele disse, eu não quero mais nenhum reino. Eu tenho você, não preciso de mais nada. Então veja só, Krishna mandou Narada Muni iniciar Dhruva Maharaj. Ele entrou na consciência de Krishna, começou a praticar. E quando Krishna apareceu para ele e falou, aqui está o seu reino. Ele falou, eu não quero nada. Eu tenho você agora. Eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada. Se você conseguir o Senhor Supremo, não haverá mais nada a ser obtido. É necessário servir
a esse Senhor Supremo. É necessário adorar esse Senhor Supremo, refugiando-se aos pés de lótus de um guru genuíno. É necessário praticar a consciência de Krishna corretamente. Então nós seremos capazes de obter o benefício real. Vamos ler mais um pouquinho aqui. O que fez Krishna feliz? Desculpa, o que faz Krishna feliz? Sempre que há Krishna, Katha, sempre que estão falando, escutando sobre Krishna, Krishna fica muito feliz. Quando os devotos eles falam sobre o Senhor Supremo, ele vem para ouvir. O próprio Krishna diz: eu sempre fico onde os devotos falam sobre mim e me glorificam. Não há prazer maior para Krishna do que isso. Você pode até fazer um templo, mas o Senhor, ele não ficará satisfeito com isso. É preciso alimentar o Senhor Supremo. É preciso amar o Senhor Supremo. É preciso servir o Senhor Supremo com a fé e o carinho. Assim como eu visto um casaco, eu coloco uma machada. Quando está frio, é necessário dar uma machada ao Senhor Supremo também. E quando está calor, para a gente liga o ventilador ou o ar-condicionado. Então, é necessário usar um ar-condicionado ou um ventilador para o Senhor Supremo também. É assim que o Senhor Supremo ele deve ser servido com amor. Sirva a deidade com fé. Shradaya Shri Murti Sevaya. Sirva a deidade, o Senhor Supremo, com fé. Então, você ouviu algo sobre o Senhor hoje. Eu não quero tomar mais do seu tempo hoje, porque eu preciso ir para Calcutá. Amanhã eu devo ir para Ulubéria. Há um programa à noite em Ulubéria. Eu rezo a todos vocês para que vocês possam vir a Srina Valdipidã junto com os devotos para fazerem o Srina Valdipidã Parikrama. Além disso, o festival em Ekachakra Dan, ele está chegando também. Nós temos um templo lá e há lugar para todos os devotos. Então eu falo para vocês, por favor, venham. O festival começará no Ekadashi e ele dura 3 dias. Ekadashi, Dwadasi e Trayodashi. Trayodashi é o dia do aparecimento de Nityananda Prabhu, é o 13º dia. Então, Srilacharya Maharaj ele estava convidando a todos para irem para o festival do aparecimento de Nityananda Prabhu e para o aparecimento de Mahaprabhu, o Nityananda Trayodashi e o Gora Purnima. Então, nós temos que seguir sempre em frente. Esse é o ensinamento de Mahaprabhu, esse é o ensinamento de Srilacharya Maharaj. Sempre teremos dificuldade,
Sempre teremos problema na vida espiritual. As escrituras falam isso, os gurus falam isso. Não adianta nós acharmos que a vida espiritual é um mar de rosas. Sempre teremos dificuldade, por quê? Outro dia nós lemos isso na aula de Silachara Maharaj. Nós lemos isso na aula de Silachara Maharaj. A dificuldade vem porque Krishna está testando nós todos para ver se nós temos condições de ser um devoto. Por que existe o teste? Já me perguntaram várias vezes isso. Mas por que Krishna está testando a gente? Por que ele dá tanta dificuldade? Maya testa a gente. Maya joga o mundo material para a gente desfrutar. Por que Krishna faz isso? Porque ele quer ver se nós queremos realmente servi-lo ou queremos continuar no desfrute dos sentidos. Para ser um devoto puro, você tem que querer somente servir Deus, exclusivamente. Utilizar o corpo, a mente e as palavras para servir Deus. Nada mais. O nosso corpo, Krishna deu a chance de nós estarmos no corpo humano agora. Nós temos essa grande fortuna de estar no corpo humano. Não é nada fácil ter um corpo humano. Não é nada fácil a alma estar no corpo humano. É muita misericórdia. Então nós temos que aproveitar, servir Deus. É para isso que Ele deu para nós o corpo humano. E a dificuldade virá, sim, e cada vez mais difícil. Se você largou, por algum motivo, a sua prática diária, você parou de vir no templo, você largou de fazer Ekadashi, você nem usa mais Cantimala, alguns largaram até Cantimala. Você não canta mais a Japamala. Se você fez isso porque você teve alguma dificuldade, você imagina o que virá pela frente. Nós estamos no início do caminho devocional. Todos nós estamos no início, engatinhando ainda. Não sabemos nem andar, quanto mais correr. Você imagina uma pessoa que está avançando e avançando e está no estágio mais alto. Quanto teste ela tem? A gente acha que o teste que a gente teve é o mais difícil. Nossa, que teste Krishna deu para mim. Mas você não tem ideia do teste que os outros têm. Aquele que está servindo mais e mais intensamente, nós não temos ideia do teste que ele passa. Mas ele está lá firme e forte. Nós vemos devotos firme e forte, anos e anos e anos. Não importa o que aconteça, ele está lá firme e forte. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia servindo. Feriado, férias, não tem aposentadoria. Todo dia servindo. E você acha que ele não tem teste? Você acha que ele está lá servindo todo dia e ele não tem dificuldade? Mas por que ele está todo dia servindo? Porque ele tem determinação. O devoto, ele tem persistência. O devoto, ele tem o desejo de servir, por mais que tenha dificuldade. E nós temos que pegar esse exemplo dessas pessoas, desses devotos. Nós largamos por qualquer coisa. Para nós não é qualquer coisa. A gente fala, poxa, mas olha só o que veio para mim. Eu larguei, eu caí, porque olha só que teste difícil que Krishna deu para mim. Mas nós estamos vendo somente o nosso umbigo. Você imagina quanto teste, quanta dificuldade a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada teve para vir para o Ocidente. Ele infartou 2 vezes no navio cargueiro. Você acha que nós, se fôssemos como ele, sannyasi, ia sair da Índia? Ele estava confortável como sannyasi lá. Ele saiu da Índia, ele pegou um navio cargueiro sem dinheiro, veio para os Estados Unidos, mais de 1 mês viajando no navio cargueiro, infartou 2 vezes. Chegou aqui no Ocidente, ele dividiu a geladeira dele com carne. Tinha carne de boi dentro da geladeira que ele guardava os alimentos dele. Quanta coisa ele aguentou, porque ele tinha o desejo de servir Deus.
Quanta coisa Srila Siddhar Maharaj aguentou. Quanta coisa Srila Govinda Maharaj aguentou. E Silachara Maharaj, quem conhece um pouquinho da vida de Silachara Maharaj, você não tem ideia do que ele passou nos últimos 20 anos. Eu também não tenho ideia, eu vi alguma coisa. E aí eu penso, eu não aguentaria passar pelo que ele passou. Mas ele é um guru genuíno, né? Eu não sou guru genuíno, eu não sou devoto puro, eu sou caído. Mas ele aguentou, então ele é o exemplo. Quantos sacrifícios Srila Tapasi Maharaj fez? Ele dava aula com dor, ele dava aula com problema de saúde, ele estava lá todo dia dando o carinho dele para todo mundo, instruindo todo mundo. Não tinha programa todo dia, mas ele não ficava parado. Ele estava traduzindo livro, ele estava conversando com as pessoas pelo telefone, mandando mensagem, nem tinha WhatsApp na época, mas ele conversava com os devotos. Quanto carinho, quanta dificuldade ele teve, ele nunca jogou a toalha, ele nunca desistiu. E a gente, qualquer coisinha a gente larga. Qualquer dificuldade, a pessoa já pensa em largar. Nós temos que pegar o exemplo dessas grandes almas. Quanta coisa eles fizeram por nós. E nós temos que continuar isso. Silachara Maharaj falou já no Zoom para nós aqui de São Paulo, para mim, para os devotos de São Paulo. Você tem que continuar o serviço de Tapasi Maharaj. Ele falou para mim, você tem que continuar o serviço de Tapasi Maharaj e você tem que preparar a nova geração da forma adequada. Quem vai continuar o serviço da missão aqui em São Paulo, se não preparar os devotos da forma adequada? Então, todo mundo tem uma responsabilidade muito grande. Não é somente você. Você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de tocar o templo, de continuar o templo, de pregar para as pessoas. Quantas almas? Você acha que esse templo foi feito aqui em São Paulo especificamente? Ou qualquer templo de qualquer lugar? Você acha que foi feito por quê? Porque Krishna quis dar misericórdia para tantas e tantas almas. Nós não podemos nunca deixar isso aí acabar. E por qualquer motivo, às vezes, a pessoa fala, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu também já pensei assim, eu não quero mais, eu vou largar. Quantas vezes eu já pensei, eu vou largar. Mas aí, imediatamente, vem Silachara Maharaj na cabeça e ele falando, nunca desista, continue, nunca desista. Nós temos que ter o desejo de servir Deus. Então, eles dão um exemplo para nós, eles sempre estão dando exemplos para nós. Eu falei alguns devotos, né? Mas, enfim, tem inúmeros devotos fazendo isso, servindo e servindo e servindo. Todo dia, doente ou não doente, eles estão lá servindo, sem descanso. Então, nós temos que pegar esse exemplo e continuar. A nova geração tem que vir, e essa nova geração algum dia vai ficar velho. E quando ficar velho, vai ter que ter outra geração, tem que treinar a outra geração. Mas tem um detalhe que Silachara Maharaj falou, da forma adequada. A nova geração tem que ser treinada da forma adequada, de acordo com o que os gurus aqui ao meu lado estão passando para nós. Então vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário aqui. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar. Por enquanto, ninguém fez nenhuma pergunta, somente Dandavat Pranam, boa noite. Então vamos lá cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, o canto congregacional dos santos nomes. Cantem juntos, aproveitem, vamos aproveitar a oportunidade
de fazer agora o Harinama Sankirtan. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Gopala Govinda Ram Shri Hari Gopinath Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasati Gaur Bhaktavinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Jai Kori Charana Banda Jahavate Vignanasha Vistapura Jaga Sai Jaruji Karana Charana Sevi Bhakta Saniva Janame Janame More Otila Jai Gosai Jape Pratipala Vaso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja
Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura, Hari Go, Nitai Gaura, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura, Hari Go, 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 Hari. Vamos ver quem participou hoje conosco aqui da live. Temos aqui o Ishan Krishna Prabhu conosco, a Malini Devidasi e mais algumas pessoas que participam, mas não querem se identificar, não há problema. Eu fico muito feliz de saber que alguns são poucos, mas alguns compreendem que é necessário escutar Harikatha, é necessário associação, Sadhu Sangha, é necessário participar, se não é presencialmente, pelo menos pela live. Claro que presencialmente é melhor, mas pela live é algo. Então eu fico feliz de ver que tem alguns devotos que ainda querem escutar Harikatha, querem escutar a aula de Srivacharya Maharaj. Isso aqui é muito gratificante saber que realmente tem alguns que querem, são poucos, mas existe. Isso é um dos motivos que faz a gente não desistir. Um dos motivos que faz a gente não desistir, primeiro, claro, é o Guru falando, nunca desista. Mas a gente fica animado de ver que pelo menos uma ou duas ou três pessoas, que nem hoje, estão aqui escutando e participando conosco aqui da transmissão. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, com o Mangal Arati, e continuaremos a leitura da aula de Srivacharya Maharaj. Dandavati Pranam a todos.